Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Cara, que vacilo deu o Vasco ontem, jogando em casa, com o apoio da torcida, tendo a possibilidade de conseguir o seu resultado. Esteve duas vezes na frente do placar, deixou o Corinthians virar e agora o Timão já se livra do rebaixamento e o time do Vasco entra numa zona perigosíssima na reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bueno, pessoal, muito mais do que atuação, do que performance nesse caso e principalmente agora na reta final do Campeonato Brasileiro, o que precisa ser colocado nas análises são o resultado. A atuação, como o time jogou, da forma como o time conseguiu a vitória, eu acho que fica em segundo plano. E eu acho que foi o que aconteceu na partida de ontem em São Januário, no duelo entre a equipe do Vasco jogando contra o time do Corinthians. E tudo levava a crer que o Vasco conseguiria fazer o seu resultado dentro de casa. Começa muito cedo, abrindo o placar. Logo ali com 3 minutos, o Pumita Rodrigues já abriu o placar para o time do Vasco da Gama. E o torcedor estava aliviado, porque logo cedo abre o placar dentro de casa, já tira essa pressão de precisar começar na frente. Então, logo com 2 minutos já, o Vasco já tinha colocado a bola para o fundo do gol. E aí, o Vasco ele comete o pecado, e até foi destacado pelo próprio Ramon Dias, foi destacado também pelo Medel, principalmente pelo Medel, que diz que o time colocou a bunda lá atrás. Ele não utilizou o termo bunda, ele utilizou outro termo. Mas o fato é que o time do Vasco fez a vantagem, fez o seu gol e recuou. E chamou o time do Corinthians. E a gente sabe de toda a limitação do time do Corinthians. E essa limitação do time do Corinthians, ela acabou trazendo o time do Vasco ficou inerte depois de ter feito o gol. E aí trouxe o time do Corinthians. E mesmo com toda a dificuldade de criar, de propor o jogo, de armar a jogada, tanto que o gol do Corinthians, ele não sai de uma jogada criada, ele sai de um balão lá para dentro da grande área. O Romero e o Yuri Alberto, eles começam a bater com os zagueiros da equipe do Vasco e a bola acaba sobrando ali para o Romero e o Romero acaba empatando o jogo. Mesmo sofrendo esse revés logo em seguida de ter colocado a bola na rede pela primeira vez, o Vasco ele consegue chegar ao seu segundo gol. Ele consegue fazer o segundo gol ainda na primeira etapa. Mas só mais uma vez acontece, repete esse problema de novo. O Vasco faz o gol, recua, chama o time do Corinthians para trás e do mesmo modo o Corinthians acaba chegando ao seu segundo gol, ao gol de empate. Uma bola fortuita lá para dentro da grande área, bate-rebate, o Romero de novo pega a sobra e acaba colocando ela para o fundo do gol. Bom, no segundo tempo, tu tá empatando o jogo dentro de casa, 2-2, com a torcida que estava empolgada no primeiro tempo, que já começa um pouco desconfiada no segundo tempo. A pressão que era para ser contra o Corinthians virou contra o Vasco. E não uma pressão do torcedor estar vaiando, mas sim aquela pressa por dar uma resposta para o torcedor, por colocar de uma vez a bola dentro da rede. E aí o Vasco acabou ultrapassando alguns limites do bom senso, podemos colocar assim. E aí o time viu aquela sua vantagem virar para o time do Corinthians. O Corinthians conseguiu entrar no segundo tempo um pouco mais organizado, principalmente defensivamente, não sofreu mais defensivamente, e o Vasco nessa ânsia, nessa pressa de tentar fazer esse terceiro gol, em alguns momentos descuidou na parte defensiva, e aí acabou levando o terceiro gol ali logo no comecinho do segundo tempo. E aí, meu amigo, em que era para ser um ambiente todo favorável e o resultado para o time do Vasco, para ficar mais vivo e trazer mais um concorrente para essa disputa contra o rebaixamento, acaba virando contra o time do
do Vasco da Gama. E aí o Vasco tentou de todas as maneiras, apressou e acabou não conseguindo. Acabou encontrando as velhas dificuldades que o Vasco vinha encontrando ao longo do campeonato. Desde a chegada do Ramon Dias, o time tinha dado uma organizada, mas não tinha sido aquela organização completa, né? Em alguns momentos o time do Vasco dava algumas rateadas e essas rateadas custavam bastante para o time da Cruz de Malta. E aí no final do jogo, né, que esse gol já não entra mais na conta, né? Porque o Vasco foi para cima de todas as maneiras tentar o empate e acabou levando, né, o quarto gol ali já praticamente no último minuto de jogo. Olha só, o Vasco já jogou pela 36ª rodada e esse é o principal agravante, porque o Vasco nesse momento tem 42 pontos, 11 vitórias, tem o saldo -10. O empate do Bahia contra o time do São Paulo na Arena Fonte Nova já tira o Bahia da zona do rebaixamento e coloca o time do Vasco dentro da zona do rebaixamento. Então, esse resultado ele foi muito ruim, foi péssimo, foi horroroso para o time do Vasco. Então, um empate do Bahia, o Bahia vai chegar aos mesmos 42 pontos do Vasco, vai também ter aí 11 vitórias, só que no saldo de gols, nesse momento, né, o time do Bahia tem -4 contra -10 do time do Vasco. E aí o Bahia sairia da zona do rebaixamento. Uma vitória do time do Bahia, que é o pior cenário para o Vasco, obviamente, vai entrar dentro da zona do rebaixamento, porque o Bahia iria a 44 pontos. E aí o Bahia sairia da zona do rebaixamento, o Vasco entraria e o Santos passaria a ser o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Só que, para agravar, para complicar a vida do time do Vasco da Gama, os seus adversários diretos jogam em casa. O Cruzeiro vai jogar contra o Atlético Paranaense no Mineirão. O time do Santos, o Santos joga na Vila Belmiro contra o Fluminense, que o Fluminense já não tem muita aspiração dentro do campeonato, mas está lutando aí por alguns pontinhos para pelo menos terminar o time azeitado antes de ir para o Mundial de Clubes. Então, ficou muito difícil para o time do Vasco. E aquele negócio, o Vasco tanto tentou, fez um esforço danado para conseguir chegar nesse momento do campeonato vivo, chegou vivo. E aí num jogo crucial, num jogo extremamente importante contra o adversário direto, o time do Vasco acaba fraquejando. E é nesses momentos em que um time que vinha fazendo muita força para conseguir se manter vivo no Campeonato Brasileiro acaba dando essa rateada, que não se tem mais possibilidades de recuperação. Bom, pode ter aí também o Goiás entrando nessa briga. O Goiás joga fora de casa contra o Grêmio, é improvável que o Goiás vença, né, o time do Grêmio, mas ainda assim tem essa possibilidade disso acontecer. Mas é muitíssimo complicado o Vasco agora conseguir aí esse ânimo final para conseguir escapar do rebaixamento. Claro que tudo pode mudar. Vai que o São Paulo ganhe, né, do Bahia lá na Bahia e aí, meu amigo, continua tudo como está. O Bahia dentro da zona do rebaixamento, o Vasco fora, mas é um resultado que machuca demais o torcedor vascaíno, essa derrota dentro de casa para o time do Corinthians. E o Corinthians, né, chegou aos 47 pontos, o Corinthians já não tem mais risco de ser rebaixado para a segunda divisão. O Internacional pode chegar hoje a 47 pontos, com empate com o Cuiabá, e aí já também liquidar de vez esse tipo de possibilidade. Se o Cruzeiro ganhar, né, o jogo contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro também chega a 47 pontos, e aí o Cruzeiro também praticamente elimina essa possibilidade. E aí ficaria entre Vasco, Bahia e o Santos, né, que ainda vai ter uma última possibilidade aí de lutar pela permanência na primeira divisão. Enfim, né, uma pena para o Vasco, né, que entrou nessa reta final com muita força. Todo mundo imaginava que o Vasco vai permanecer na primeira divisão, mas com essa derrota dentro de casa fica bastante complicado. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.